Bom dia, bom dia. Findando a madrugada, 5h54, dia 7 de maio de 2026, 2 milênios. 2 milênios, mais de 26 anos. E eu atravancado nesse tempo, rapaz, já não foi fácil, olha. Não foi fácil essa travessia. E hoje é quinta-feira, ontem foi quarta, ontem saí, fui a um banco. Na verdade, fui uma oficina de informática, resolver um problema. E o cara vem me enrolando, rapaz, porra, é um note do meu filho caçula, da segunda ninhada, rapaz, olha, eu tenho que resolver isso, o cara tá precisando, o cara é estudante. Aí depois disso fui a um banco, rapaz, sabe, um banco que tá travando aí uma mixaria que eu tenho lá. E criando burocracias, eu não queria, sabe, ter tido essa experiência com o banco, sabe, de conhecer essa instituição pelo intestino, como pregava o... Como é que chamava aquele revolucionário ali de Cuba? Ele dizia assim, rapaz, olha, para conhecer o inimigo é preciso penetrar nas suas entranhas, só se for. Toma um gole de café. E para hoje, estou aqui com Guma. Guma, a quem fiz uma deferência essa semana, domingo passado, fui bater lá no local onde ela morreu. Ela viveu 19 anos cativa ali no Museu Emílio Gueldi. Guma é uma onça, certo? Eu não sei se eu acho que eu a vi uma vez à distância, no mesmo cativeiro em que hoje está uma outra que levaram para lá, não sei como é que chama aquela outra. Domingo estive lá, era uma manhã nublada e ela acho que estava com frio, sabe? Não estava afim, talvez ela estivesse doente também, sabe? Doente mental. Aquele espaço é pequeno. A onça, rapaz, ela tem toda a Amazônia aqui, sabe, para percorrer. Os rios, sabe? A beira dos rios, sabe? Ali, sabe? Eu não sei como é o coletivo de capivara, sabe? Mas está ali, rapaz, um monte de capivara na beira do rio, cobras, jacarés, sabe? Peixe às vezes também, se lhe der moleza, tá certo? A ariranha é meio difícil, sabe? Elas botarem curto na ariranha, que a ariranha é foda, rapaz. Olha. Já a anta, sabe, tem um couro duro, rapaz, é difícil segurar a jugular dela, tá certo? Ali é muito protegida, sabe? Não sei. E eu só sei dizer, rapaz, que eu não vi a sucessora de Guma, tá certo? Mas aí eu saio da sucessora de Guma, de Paradela, e vou aqui, rapaz, pro meu notebook, que tá cheio de coisas aí, tá certo? Para fazer esses 30 minutos. Tô com 2 minutos de vídeo já. Vou tomar um gole de café. Estou aqui com o filósofo David Hume, um filósofo escocês. Eu não vou aprofundar a biografia dele, que eu preciso passar adiante, mas aqui, sabe, tem ali a revista Oeste, eu acho, sabe? Eles estão fazendo aí a guerra cultural dele, sabe, a mando de Olavo de Carvalho, e querem, sabe, se apoderar da filosofia, sabe, e da filosofia liberal, da filosofia anglo-saxônica. Toma mais um gole de café. E por isso eles mandaram, sabe, essa mensagem aqui do David Hume. Aí o David sacou essa aqui que eu vou abrir, quer ver? David Hume, filósofo escocês. O hábito é o grande guia da vida humana, tá certo? Eu não sei quem é que produz este trabalho, esse texto aqui, tá certo? Eu não sei quem é que produz. Mas o caso é o seguinte, não deve ser coisa boa, não sei se é o próprio jornal Metrópole, eu não sei. Quem é que produz isso aqui? É monitor do mercado, olha, veja, quando fala de mercado, bicho, eu tiro o cavalo daí. Tira o cavalo, que é melhor não chegar perto, tá certo? Aí veja então que o que ele quer falar aqui é do cérebro, tá certo? Ele fala do cérebro para não falar da mente, para não falar do espírito, para não falar da alma, tá certo? Para não falar da cultura, para não falar do processo civilizatório, rapaz, que é o que pode nos salvar. Mas veja que aqui ele faz uma referência a uma tal de consciência real, tá certo?
e opõe a consciência real ao cérebro, tá certo? Mais da metade das suas decisões ocorre sem nenhuma consciência real, tá certo? A consciência real seria para ele, sabe, creio, o hábito, sabe? O hábito é o grande guia da vida humana, tá certo? O hábito aqui não é a roupa do monge, e foi por isso que eu fiz um post que eu vou ler agora. Mas o hábito que aquele que se refere, sabe? Ele está pensando ali, sabe, naquilo, na filosofia, no behaviorismo, tá certo? No costume, na repetição, tá certo? E o hábito, então, é sabe, o quanto de repetição você pode fazer, tá certo? E você repetindo, repetindo, você está imitando o cérebro, certo? E esse tipo de comportamento é o grande guia da vida humana. Talvez ele queira dizer com isso que a maior parte das pessoas agem sem consciência real, sem refletir, e escolhem as coisas, decidem as coisas sem consciência real. Tá certo? Então, eu acho que eu tiro desse texto a expressão é consciência real, para, aproveitando alguma coisa, dizer, rapaz, que a gente tem que agir com consciência. Rapaz, eu me arranco daqui, rapaz, mas aí eu fiz um post, tá certo? Eu quero voltar ao post que eu fiz. Aí eu fui pro Twitter, certo? Pro X, aí postei o seguinte: hábito, a mesma roupa de monge, tá certo? Repetição, costume de fazer. Veja que tem uma expressão que diz assim: o hábito não faz o monge, tá certo? O hábito é aquela roupa, sabe? A roupa que a batina do monge, eu não sei como é que chama. Batina é batina, mas eu acho que o hábito é o hábito, tá certo? Talvez não se possa dizer que o padre é vista hábito, tá certo? O padre veste a batina, o monge veste o hábito, tá certo? E veja que o monge, por questão de escolha, por questão de opção de vida, tá certo? Ele se retira do mundo e vai viver dentro do mosteiro, e então, sabe, ele é frugal em tudo, ele é econômico em tudo, inclusive nas roupas, sabe? Ele não sai por aí comprando roupa em shopping, sabe, aquela coisa toda. E ele tem um hábito, o hábito que ele veste de manhã, sabe, joga por cima do pescoço, tá certo? E vai fazer as coisas do cotidiano dele, tá certo? E quando chega à noite, ele puxa por cima essa roupa, o hábito, tá certo? E pendura ali, tá certo? No dia seguinte ele faz a mesma coisa e ele só tem um hábito, tá certo? Então, assim, tá certo? O hábito que eu coloquei aqui, a mesma roupa de monge, tá certo? Repetição, costume de fazer. Para dizer exatamente isso, tá certo? Que o hábito da psicologia essa repetição de comportamento, sabe? Repetir, repetir, repetir. E aqui, no certo momento, o texto fala, sabe, que o cérebro repete para poupar energia, ver se pode. Não se pode confiar no cérebro, rapaz. O cérebro ele é traiçoeiro, tá certo? Se depender dele, tá certo? Ele fica por ali, sabe? E não se vive, rapaz, não se produz existência, tá certo? Aí eu me arranco aqui do David Hume e aproveito que ele é um. O David é um empirista, tá certo? E foi aos empiristas, sabe, que o Kant se socorreu para modificar a direção da filosofia dele, tá certo? Num certo tempo, Kant, me parece, sabe, era apenas um psicologista, tá certo? Era apenas um racionalista, e foi preciso, sabe, ele se grudar. Como é que chama aquele outro, um filósofo francês aí, tá certo? Para combinar as duas orientações, sabe, tirar um padrão ali, tá certo? Agora ele tinha um problema, rapaz, o Kant, que era ser luterano, rapaz, sabe? Aí pronto, o luteranismo para mim, sabe, na vida dele, sabe, o liquidou, tá certo? Eu não gosto de luteranos, eu não gosto de religiosos, tá certo? Essa é a questão. Aí me arranco daqui e vou para um outro post que eu fiz. Aí tem aqui um bocado de mulheres, essas mulheres elas estão, mulheres ocupam ponto de com mais por mais de 500 dias para impedir que hidrelétrica, não sei o quê. Essas mulheres, rapaz, me parece que elas estão aí. Estão onde essas mulheres, hein? Deixa eu me ver aqui. Mulheres ocupam ponte por mais de 500 dias para impedir que hidrelétrica seja vendida como energia limpa. Enfrentam frio. Aí, na Bósnia, tá certo? É na Bósnia isso. Aqui o dono do artigo, sabe, prendeu, trancou e eu vou saindo daqui. Mas veja, eu fiz o seguinte post, tá certo? Deixa eu ver se eu saio daqui. Pô, bicho, trancou aqui. Eu não sei se... Eu vou fazer o seguinte, vou me arrancando por aqui, tá aqui. Aí eu fiz o seguinte post.
aqui o seguinte post. A questão é por que deram elas, as mulheres, sobre a ponte, poder político aos homens que estão querendo vendê-la para alguém, né, que quer comprar, tá certo? A hidrelétrica. Então veja que hoje a gente se queixa no Brasil que nós temos um Congresso com, tipo assim, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados, tá certo? 70% desses deputados são de direita, tá certo? E são contra o governo, por exemplo. Já no Senado, a mesma coisa, de 81 senadores, 50% deles, aí, mais de 41 senadores são de direita, tá certo? E veja que esses senadores e deputados que estão no Congresso hoje, tá certo? Eles estão dentro do Congresso, mas a escolha deles veio de fora, tá certo? Veio de fora da sociedade. A sociedade colocou esse Congresso conservador de direita lá dentro, tá certo? Então a sociedade, de certa forma, é que deve pagar por isso, tá certo? Então é o que eu digo para essas mulheres aí em cima da ponte por 500 dias. Paguem, fiquem mais 500 dias aí. Quem manda, tá certo? Quem manda? Ora, porra. E aqui, finalmente, sabe, eu paro por aqui, eu não quero incumpridar. Eu fiz aqui um post sobre uma ponte, sobre um trecho de águas aí, rapaz, e me lembrei da minha ponte lá no Anapu, rapaz, sabe, que eu viajei muito ali pela Transamazônica, e tem um município chamado Anapu, e esse município ele vai até a beira do rio Xingu, rapaz, não sei que margem é aquela, não sei se é margem esquerda, não sei. Acabei de tomar um gole de café e fumou-se. Acabei de tomar um gole de café e o café com leite, o leite grudou na minha goela. Mas eu tava falando que lá, no meu trecho lá, sabe, de nascimento, rapaz, o meu território é primitivo. Tem uma rodovia chamada Transamazônica, rapaz, essa Transamazônica. Eu a pegava ali em Tucuruí, rapaz, quando eu vinha de Belém, tá certo? Ou eu saía da minha cidade e ia até Tucuruí, largava ela, rapaz, e pegava outra, uma BR, eu acho, ou eu acho que é uma BR. A BR é 155, eu acho, tá certo, para vir para Belém. E veja que para chegar em Altamira eu tinha que marchar pela Transamazônica e cortava o município de Anapu. E chegava até a margem esquerda do Xingu, olhando o Xingu para cima, tá certo? Para a nascente, tá certo? Eu estou tirando então a noção de esquerda e direita olhando para a nascente do rio, então eu acho que eu estava na margem esquerda. Aí da margem esquerda para a margem direita, você sai do Anapu para Vitória do Xingu, tá certo? Do outro lado você tem o município de Vitória do Xingu. E daí tem um trecho ali no Xingu de uns 300 metros, eu acho, sabe? E olhando essa ponte aqui, sabe, ela tem 1.200 metros, salvo engano. Aí eu fiz um comentário assim, sabe? A do Anapu sobre Xingu na Transamazônica deve ter um terço de extensão dessa daí. Não sei se já foi concluída, aliás, nem sei se já foi começada, tá certo? Mas deve ter enricado os donos presentes e os ocultos das balsas na localidade. Porque é o seguinte, rapaz, o empresário ele é foda, tá certo? O empresário, ele quer empresariar, tá certo? Ele quer vender, ele quer gananciar, tá certo? Ele quer lucrar, tá certo? Esse é o negócio do empresário. Tem uma localidade aqui perto de Belém chamada Arapari, onde aí, sabe, para você começar trechos de estradas aqui na região, tá certo? Inclusive para ir ali pro sul do Pará, você sai de Belém, vai para essa localidade chamada Arapari, e você vai através de balsa, rapaz, sabe? Hoje tem a alternativa da alça viária que o Almir Gabriel, um governador teimoso, fez, tá certo? E ele quebrou, rapaz, um pé de pica, rapaz, com os empresários aqui da localidade, da região, tá certo? Como é que o pessoal chama? Os armadores. Esse pessoal aí que cuida de transporte fluvial, eu acho que é armador o nome que eles chamam. E eu só sei, rapaz, que esse governador se aborreceu, porque só havia um jeito, rapaz, de você ir ali para o sul do Pará, era pegar balsas aqui, caminhões, ônibus, carros pequenos, carros grandes, motos, pessoas, e tinha que passar ali 1 hora e meia, rapaz, passar aqui, sabe, no Rio Guamá e no Rio Pará e não sei o que, Baía do Guajará.
Aí você ia aí, rapaz, até que chegava ali no Arapari, rapaz, sabe? E ali você se despachava e ia embora. Eu me lembro de uma das primeiras viagens que eu fiz de ônibus, sabe? Vindo de Altamira, sabe? Chegava no Arapari, rapaz, olha. E eu me lembro dos engaiolados, assim, parecendo, assim, aquelas coisas de fazenda, sabe? Que guia o boi, sabe, para o matadouro, sabe? E assim a gente, sabe, chegava, entrava num espaço ali, sabe, de controle para pegar um barco, sabe, um barco de transporte de passageiros, tá certo? E você ia passando, rapaz, no engaiolado ali, rapaz, até chegar, sabe, até chegar. Acabou de passar aqui, sabe, perto de mim, um perestroico, tá certo? Outro dia eu queria me lembrar da Glasnost e da Perestroika, tá certo? Só não lembrei agora, até agora, do nome da mulher do Gorbachev. Mas quando o Gorbachev, sabe, resolveu detonar a União Soviética, ele, sabe, era presidente e desenvolveu a teoria da Glasnost e a teoria da Perestroika, tá certo? Essa história de fazer abertura gradual, sabe, controlada, e ele fudeu, sabe, com a União Soviética. Eu só sei que chegava, rapaz, de barco vindo ali da Transamazônica e eu me lembro uma das primeiras viagens, sabe, vindo de ônibus, sabe, onde tudo me era estranho, sabe, e pegava aquelas embarcações saindo ali do Arapari para vir para Belém, elas cheias de cadeiras, sabe, como se fosse assim um transporte urbano mesmo, sabe, e a gente vinha ali dentro, eu me lembro disso. E veja então que o Almir Gabriel resolveu acabar com essa história dos armadores aí, porque eles pegam, sabe, essas coisas aí e ficam viciados, rapaz, ficam mamando, sabe? Ah, é tipo aquele papo ali da consciência real, sabe? E da falta de consciência real. Os hábitos, rapaz, eles se habituaram, sabe? Esses empresários, eles se habituam. Tem uns portugueses aqui em Belém, rapaz, toda vez que eu saio aqui do meu trecho, sabe? Eu passo ali na Zé Bonifácio com a Silva Castro e está lá, rapaz. De um lado, hoje é uma loja de venda de eletrodomésticos, sabe? Do outro lado tem um posto de gasolina. Onde está o posto de gasolina hoje era, no meu tempo de moleque, era um terreno baldio onde companhias de circo, não sei se com muita frequência, sabe, se alojavam ali, sabe, para fazer espetáculos ali para o povo do Guamá, tá certo? E eu me lembro de ter ido lá, pois eu acho que eu assisti lá um Bang Bang, vê se pode. E do outro lado, na Diametral, tá certo, tinha uma padaria, tá certo? E só sei dizer que esses dois empreendimentos, o terreno baldio e a padaria, eram de portugueses, sabe? E eu acho que continuam sendo. Se você for hoje ali no que foi um dia um terreno baldio, hoje é uma construção, uma loja de material de construção, você encontra lusitanos ali dentro, rapaz, mas não sei se eles são os originais, tá certo? Os portugueses do meu tempo de moleque, tá certo? Se eles eram moleque no tempo, tá certo? Eu não sei dizer. Mas o fato é que esses portugueses aí na condição de empresários são pessoas de hábito, certo? Sem ser monge. São pessoas sem consciência real, rapaz, como diz ali o Hume, certo? Naquele texto ali. Rapaz, eu só sei dizer que o ser humano é foda, sabe? Eu acho que quando fala essa história de hábito aí, é o costume que a gente vai adquirindo, sabe? Vai se habituando. Eu, por exemplo, aqui na minha caverna, rapaz, estou habituado, tá certo? Eu não sei por quanto tempo. Quer dizer, o meu tempo está contado já. E não sei, sabe? Mas eu estou habituado aqui dentro da minha caverna, rapaz, sabe? Não sei se Zaratustra, sabe, se habituou com a dele, eu não sei. Mas eu só sei que é foda, tá certo? Eu só sei que lá na minha região, rapaz, precisava de uma ponte. Eu não sei se essa ponte foi feita. Eu estou com 18 minutos de vídeo. Tá na hora de terminar esse vídeo. Eu falei dos armadores, falei da Transamazônica, sabe, da BR-316. Não, não é, a Transamazônica não é BR-316, não. Mas eu poderia ver. Mas eu sei dizer, rapaz, sabe que lá na minha região havia necessidade de uma ponte, rapaz, sabe? Para facilitar ali a vida não sei de quem, tá certo? Essa ponte construída mataria ali, sabe, as atividades de comércio na cabeça, sabe, ali na cabeça delas, tá certo? Porque em cada cabeça se juntam ali comerciantes de venda de alimentação, principalmente, tá certo? Para esperar ali, sabe, os que vão atravessar por balsa, sabe,
o trecho, entendeu? E veja que, eu incompridando essa história dos empresários que são foda, só pensam, sabe, em gananciar, sabe? Eles têm uma libido, rapaz, uma libido parecido com essa de Trump, rapaz. Trump, o negociador, sabe? Veja, o Trump vendia imóvel, como é que te chama? O corretor de imóvel inveterado, sabe? Empedernido, rapaz, sabe? Que está desesperado, sabe? Querendo criar fatos novos, querendo criar espetáculos, sabe? E está chamando o Lula, sabe, para a presença dele, para conversarem, para fazerem pactos, pactos comerciais, pactos políticos, tá certo? E esse cara, sabe, esse tal de Trump, ele é um corretor de imóvel que usa as regras de carteado, sabe, como é que chama aquele jogo, aquele jogo dos estadunidenses ali, tá certo, naqueles salões noturnos ali no oeste americano, como é que chamava aquele jogo que eles usavam? E eu só sei dizer que esse Trump, ele usa, sabe, as regras de jogo, ele é um carteador inveterado, tá certo? E então o que é que ele faz? Ele aposta, 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 sabe? Às vezes não tem cartas boas na mão, tá certo? Mas ele aposta e trapaceia às vezes, sabe? Tira a carta do punho ali do paletó, sabe? Ou qualquer coisa assim. Mas ele é um trapaceiro, esse Trump, rapaz, e um cara, sabe? Um cara guiado pelo cérebro dele, sabe? Um cara behaviorista, sabe? Um cara prático, tá certo? É aí que o Rumi, sabe, se ferra e recebe críticas, tá certo? Porque os empiristas, eles se centram nos sentidos, sabe? Como se o ser humano fosse hoje, o ser humano em pleno século XXI, com mais 26 anos, sabe? De acréscimo aí, sabe? Fôssemos os mesmos ali do tempo da pedra, sabe? Da idade da pedra, para onde Trump quer mandar os iranianos, tá certo? Porra, bicho. E acontece que não somos, rapaz. Nós podemos aí, tudo bem, a gente tem um corpo, tem uns sentidos, tá certo? Mas a gente pode tirar proveitos mais nobres aí da existência, tá certo? Mas os empiristas, sabe, e os behavioristas dizem assim, não, 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 não pode, rapaz, olha, nós somos todos seres habituados, tá certo? No máximo, seres com consciência real. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo aí de consciência real para lembrar do Hume, mas eu poderia colocar David, sabe, em homenagem... Mas eu acho que eu já fiz um vídeo com o nome de David em homenagem a Davi, tá certo? Eu poderia chamar só de Hume, em homenagem a Hume, eu poderia chamar de consciência real, tá certo? Para lembrar essa situação aí, sabe, de que a gente pode romper com o hábito do cérebro, tá certo? Com esse comportamento behaviorista do cérebro que quer nos impor aí, sabe, a existência na marra. Existência na marra e hábitos, sabe, dos quais se prevalecem os capitalistas, sabe, os banqueiros, sabe, os empresários, os donos de empresas de mídia, sabe, que ficam nos viciando nas propagandas que eles fazem, nos trabalhos literários que eles fazem, tá certo? Nas novelas, como faz aqui no Brasil a Rede Globo, para nos alienar, para nos distrair, rapaz, porque a luta, sabe, dos capitalistas é criar espetáculos, tá certo? É operar no mundo da estética, criando espetáculos para nos distrair, e enquanto nos distrai, rapaz, vão metendo a mão no bolso da gente, sabe? E pegando ali alguma coisa que a gente tem, rapaz, o prato de comida, rapaz, o dinheirinho que a gente guardou para comprar o prato de comida da noite, sabe? Eles pegam, rapaz, porque a gente não pôde almoçar e a gente guardou dinheiro para comprar janta, tá certo? Porque no mundo, rapaz, nós sendo maioria, rapaz, somos aí, sabe, uma maioria aí, sabe, desqualificada, e a minoria, rapaz, sabe, quer se aproveitar das distrações, sabe, da espetacularização para isso, sabe, se apropriando das riquezas, rapaz, para garantir, sabe, a vida do cérebro deles, tá certo? Porque a preocupação do cérebro, rapaz, é com a energia vital, rapaz, que o mantém vivos, que os mantém vivos, tá certo? Estou falando do cérebro, certo? Então, a energia vital que o mantém vivo, tá certo? Essa é a questão. Rapaz, eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu não sei a que nome eu vou dar a este vídeo, tá certo? Eu não sei. Hoje, quinta-feira, tá certo? Sem muita aí variação. O Lula já está em Washington, eu acho, tá certo? E vai ter esse encontro com Trump e a preocupação, sabe, de ele ser assassinado ali pelo Trump, sabe, de entrar na Casa Branca e não sair mais, rapaz, sabe, só sair os ossos, como o rei da Arábia, rapaz, sabe, ali da Arábia Saudita fez com um jornalista, um Khashoggi, eu não sei, sabe, o cara entrou na embaixada, eu não sei se foi em Genebra, certo? Ele entrou na embaixada árabe, certo? O jornalista, ele era puxa-saco, me parece ali, sabe? Mas por algum motivo ele estava querendo revelar coisas, sabe, jornalista.
Aí, rapaz, sabe, ele entrou, mas não saiu, sabe? Dissolveram os ossos dele, sabe, em ácidos, tá certo? Porra, bicho. Foi foda aquela. Eu não sei se o Trump, sabe? Ontem eu chamei o Trump de moinho de vento, sabe? Para opor a Lula, porque Lula, de certa forma, sabe? Comparecendo na cena política hoje como metalúrgico, sabe? Para mim ele é um joguete na mão desse pessoal. Mesmo porque ele trabalha com tempo limitado, sabe? Ao contrário do que acontece na China, onde o tempo ali, sabe? É tempo de planejamento, tempo de nós temos a tática e temos o quê, rapaz? Toda vez eu quero lembrar aquela palavra longa e não vem, rapaz, olha, porra. Mas a palavra traduz aí, sabe, aquela situação em que se faz planejamento, a, a palavra não vem. Estratégia, rapaz. Eu me lembrei de estratego, certo? Estratégia, tá certo? Através do uso da estratégia, como é que te chama? Eu fiz uma vez um curso sobre estratégia, não lembro agora. Mas o fato é que a estratégia nos permite, sabe, planejar a longo prazo. E a grande questão entre o capitalismo e o socialismo, sabe, é a economia planejada. E o que acontece é isso, tá certo? O Lula não tem tempo de fazer economia planejada, porque aqui nós vivemos um liberalismo, sabe, neoliberal, tá certo? Aí, sabe, um liberalismo de mercado, tá certo? E o mercado, rapaz, é impulsivo. O mercado ele é guiado pelo cérebro, sabe? Tem tudo a ver com o texto ali do David Hume, sabe? O mercado vive dos hábitos, sabe, que ele fica criando o tempo todo, sabe, e protegendo esses hábitos para que esses hábitos se eternizem, tá certo? E dali, sabe, o mercado, que é o espaço dos empresários, sabe, dê o lucro que os empresários querem, sabe, o dinheiro, sabe, a fortuna deles, sabe, a riqueza para eles, tá certo? Essa é a questão. Então veja que a gente vive hoje, em pleno século XXI, com mais 26 anos, sabe, a égide de uma reprodução de vida guiada pelo cérebro, certo? Sem uma consciência real, rapaz, porque essa consciência real ela é detonada pela alienação produzida pelos meios de comunicação de mídia, pela Rede Globo, sabe? Eu não posso nunca esquecer isso. Pelos aparelhos ideológicos, sabe? Os aparelhos ideológicos, de um modo geral, tá certo? Da sociedade, dentro da sociedade, tá certo? E é dessa forma que a gente vai se ferrando, sabe? E o tempo vai passando, sabe? Vai passando, os hábitos vão se consolidando, sabe? E quando menos a gente espera, sabe? O tempo acabou, tá certo? Fico por aqui, meu nome é Ernesto, sabe? Eu não sei que título eu vou dar, sabe, a esse vídeo. Eu não sei se eu chamo de consciência real, talvez eu chame de consciência real só para fazer essa homenagem aí ao Hume, o empirista, tá certo? Que nos chama a atenção para esse fato de que nós somos corpo, rapaz, sabe? Corpos guiados por hábitos, tá certo? Hábitos que são criados aí, sabe, pessoalmente, tá certo? Hábitos que vêm, inclusive, da instrução que a gente tem, hábitos que vêm do senso comum, sabe? Hábitos que vêm, que a gente entende adequado para nos proteger, rapaz, sabe? Com medo, rapaz. Hábito que cria o conservadorismo. Na verdade é isso. Eu acho que o Hume, ao invés de falar de hábito, ele poderia ter falado de conservadorismo, sabe? Essa coisa de conservar as coisas do jeito que estão, quando elas estão bem, sabe? E produzindo resultados. Fico por aqui, rapaz. Mais uma vez eu digo que meu nome é Ernesto, rapaz caboclo falador, rapaz caboclo que fala muito da Bom Dia Cavalo, rapaz, bom dia.